Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas e 4 minutos, hoje dia 12 de março de 2021, hoje sexta-feira, estamos entrando em mais um final de semana, vamos chegar aí no término da primeira quinzena do mês de março, né? Vai passando rápido, né? Vai passando rápido, né, gente? Estamos ainda com bandeira preta, né? Um distanciamento controlado. E seguimos no final de semana com nossas reuniões, nossos cultos. Em seguida eu já vou estar falando, né, comentando aqui a respeito das nossas reuniões no final de semana, os horários dos cultos, né, nesse novo formato aí. Certo, pessoal? O pessoal vai se conectando conosco aqui, vai, né, pela live, e nós vamos aí batendo um papo. Você vai mandando sua mensagem colocando aqui o seu bom dia, vai compartilhando, vai curtindo. Nós queremos, inclusive, nos próximos dias aí fazer um link, um convite para as pessoas se inscreverem em nosso canal no YouTube. Importante também, né? YouTube, para quem gosta tem televisão smart, aquelas televisões mais modernas, você assiste na televisão direto, né? Tem muita gente que assiste na TV. E é uma ferramenta muito boa também. O programa aqui ele é ao vivo pelo Face, mas depois ele sobe lá para o YouTube, né? E os cultos são transmitidos aí simultaneamente pelo Face e pelo YouTube. Então, muito bom dia a você que está conosco, você que acabou de entrar aqui, né, em nossa live. O pessoal está entrando aqui conosco. Bom dia aí essa turma querida da técnica, essa dupla, né? E eu não tenho visto o João aí, né? O Joãozinho, chamar o Joãozinho para estar com a gente aí. E nós seguimos aí trabalhando, né, gente? Trabalhando, final de semana, inclusive, tem plantão no sábado à tarde, aqui na 64, né? Plantão para que as pessoas possam trazer a cesta básica, o quilo do alimento, porque com esse novo horário, sendo que às 20 horas, às 8 horas, tem que estar tudo fechado, aí fica um tanto quanto difícil, às vezes, as pessoas saírem do trabalho, né, comprar alguma coisa, ou pegar na despensa alguma coisa, vir para o culto, às vezes não consegue. Não tem tempo hábil para tudo. Então, nós abrimos aí o sábado de tarde para que as pessoas possam trazer as suas contribuições, né? Cesta básica, quilo do alimento não perecível, roupa por enquanto não é necessário, tá, pessoal? E a gente segue trabalhando como igreja aí, né? Então, recolhendo alimentos e suprindo a necessidade daqueles que, né, passam por este desafio aí na ordem financeira, na questão do mantimento. Às vezes esse gesto de assistir as pessoas desafoga financeiramente, mas também tem aquela questão do alento, né? Porque é gostoso quando você ganha um presente, ganha uma camisa, ganha uma calça, um tênis, né? Vocês gostam, né? Essa turma jovem. Então, mas não somente é bom pelo presente em si, como pelo ato, né? É tão gostoso, né? A gente saber que a gente é importante, que a gente é amado, isso é muito legal. Então, essa atitude, ela tem dois efeitos. É o efeito do suprimento da necessidade, mas uma demonstração de carinho, de amor, de afeto, de compaixão, de empatia. Então, isso é demonstração de amor, né? Então, viver a palavra, viver o evangelho é expressar também o amor. A gente ora para que os enfermos sejam curados, os cativos sejam libertos. Mas o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, ele diz assim: passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Aí ele fala sobre o quê? Sobre o amor. E ele faz uma comparação ali, falando sobre diversos dons, virtudes, dons do Espírito, fala de fé, mas ele diz: se não tiver amor, nada disso tem proveito. Então, é importante nesses dias que estejamos aí cada vez mais firmes neste propósito, né? Firmes nessa questão aí de pegar junto, né? A gente poder estar alcançando mais pessoas. Vamos ver, pessoal, são 8 horas e 9 minutos.
A Bruna deixou 2 canções separadas para mim, onde ontem, hein, Bruna? Aquelas que eu te enviei. 2 canções separadas para nós ali. Quem é que tá com a gente? A Ireni Rodrigues, bom dia, Deus abençoe. Bom dia, Ireni. Bom dia, Deus te abençoe. A Marilane Ribeiro da Silva, bom dia, paz, pastores e irmãos em Cristo. Deus abençoe a todos da equipe abençoada. Legal, ali tá o Davi, o Isaac e a Bruna ali, né, fazendo um charminho ali para pessoal da TV. Vou deixar uma câmera ainda aqui, quando eu quiser mostrar ali a turma ali, a dupla que sempre fica ali, né? Eles fazem um rodízio e é muito legal. Legal as carinhas que eles fazem ali, né? Os dois. E aí, Isaac, tudo bem? Isaac bem quietinho ali, só dá um sol com os olhos. Marilane Ribeiro da Silva, bom dia, paz, pastores e irmãos em Cristo. Abençoado, isso aqui eu já li, né? A Marilane, Deus te abençoe. Ela bota por Deus, ela concluiu aqui a mensagem, legal. A Carla Norato também, bom dia, Carla, Jorge, os pais do nosso querido Isaac aqui, né? Família querida. A Marileia Cristina Becker Fraga, bom dia, pastor Márcio, e a todos da família da fé. Legal, Marileia. O Jorge Norato, bom dia, pastor, um abraço, Jorge, Deus te abençoe. Legal, bom estarmos juntos. A Vera Regina Ramos coloca aqui, bom dia, família, bom dia, Vera. Viviane Márcio Carvalho, bom dia, pastor Márcio, equipe, Deus seja louvado o tempo todo, amém, glória a Deus por isso, é isso aí, gente. A Simone Barbosa, ótimo e abençoado dia a todos da família da fé, legal, Simone, Vitor e a Lara, família querida também, congrega ali no Parque dos Anjos / Centro. A Cláudia Antunes bota aplausos, a Cláudia Antunes bota bom dia, pastor Márcio, Santana Dias, equipe, irmãos da fé. Legal, Cláudia, Deus te abençoe, bom dia. A Edna Pereira, bom dia, pastor Márcio, e a todos os equipes da fé, mega equipe e família da fé. Somos ovelhas do Senhor, pois o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia, glória a Deus, pessoal aí. É isso aí, gente. A Helena da Silva Melo, bom dia, pastor Márcio, irmãos, Deus abençoe sempre. Legal, né? Deus nos abençoe. Bastante gente ligada conosco, 8 horas e 11 minutos. Vamos passar aí as atividades, a agenda da igreja, final de semana chegando, como eu disse, tem plantão no sábado à tarde em nossas congregações. A partir das 2 horas da tarde até as 5 da tarde tem plantão para receber os donativos, cesta básica, quilo do alimento não perecível. Algumas pessoas também quiserem estar contribuindo financeiramente, pode entrar no salão, né? Estar ali dizimando e ofertando é bênção, é jóia. Também, se alguns preferirem, pode estar contribuindo de maneira eletrônica, né? Nós temos ali nosso canal eletrônico para contribuição e as pessoas podem usar dessa ferramenta, né? Que são os dados bancários da Igreja Encontros de Fé de Gravataí. Está na tela aí do seu monitor, está no seu monitor, está na sua tela, no rodapé. Contribuir é uma forma de colaborar, tá certo, gente? Falando sobre o final de semana, ontem, antes disso, né? Ontem tivemos uma reunião de Santa Ceia aqui na Parada 64. Foi muito legal, o pessoal, né, tem participado, tem sido bênção, né? Lembrando também que esse pessoal que vem quinta de tarde, às 3 horas da tarde, nós temos culto também domingo às 9 horas da manhã, né, e domingo à noite às 7 horas da noite. A nossa live será domingo às 7 da noite com culto presencial. Importante salientar que faça a sua inscrição, porque já está quase lotado, já está lotado dentro da capacidade do permitido, né? Daria muito mais pessoas do que a gente está recebendo. Mas, enfim, é o que estão liberando, a gente vai respeitar e colaborar. Então, domingo às 9 da manhã e às 19 horas, culto presencial, e às 19 tem a live. Faça a inscrição, 996-321-740. Você faz a sua inscrição para participar de forma presencial. E assiste pelo Face e pelo YouTube, domingo às 7 horas da noite. Essa reunião de domingo de manhã, né, são 50 minutos de culto, gente. É 1 hora, né, das 9 até 5 para as 10, nós estamos encerrando, né? Embora o salão possa continuar aberto, a gente vai atender quem precisar de atendimento, mas
vamos atender uma pessoa ou outra, não podemos fazer aglomeração. Então, se faz o culto e as pessoas estão liberadas. 1 hora, eu creio que é suficiente para evitar que estejamos dentro do mesmo ambiente por muito tempo. Ok? Então, tem dado o recado, domingo na 64, às 9 e às 19. E sábado, nas congregações, né, Parque dos Anjos, Parque Florido e Morada do Vale 1 tem culto, às 19 horas também. Lembrando que, conforme a necessidade, eles abrem culto também às 18. Então, boa parte das congregações aqui, na verdade todas elas têm mais de uma reunião. Domingo agora são 2 e no sábado cada uma delas também com 2 reuniões. Pastor Adroaldo na Morada do Vale, Pastor Paulo no Parque dos Anjos Barra Centro e nosso evangelista Ronaldo no Parque Florido. Eu tenho visto muito poucas pessoas do Parque Florido. Onde é que está esse povo aí, gente? Onde é que está esse povo? Vamos falar com o Ronaldo aí para dar uma chacoalhada nessa turma do Florido. 8 horas e 15 minutos, bênção, 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 bênção de Deus. Antes de dar início ao tema e abordar o tema, né? Quero dar uma tocada no que falamos ontem, a questão de família, né? Falamos sobre família, sobre passeio, sobre essa questão de estar juntos, né? Estar junto com a família que tem compartilhado e mora no mesmo ambiente, né? Vamos ter esse cuidado. Pessoas que você tem estado constantemente junto. Mas final de semana bonito, final de semana de sol, eu creio que é oportunidade para o pessoal fazer uma caminhada, né, num local onde tenha poucas pessoas durante o dia, às 8 horas, encerrando as atividades às 20 horas, né? Então, aproveitar esses momentos, tomar um chimarrão com a esposa, né, com os filhos, bater um papo. Isso tudo é muito bom, é muito saudável. Então, a gente estimula vocês fazerem isso, né? E também tem um entretenimento muito legal que é edificante no final de semana, que é o programa O Yang, a 1 hora da tarde. Né, gente? Programa O Yang a 1 hora da tarde. Então, você participa. 8 horas e 16 minutos. Eu recebi um convite do programa O Yang, mas vai ficar para um outro sábado. Esse sábado não vai dar, né? Então, assim, vai ser no outro final de semana. Estamos me organizando com a minha esposa, inclusive, nós vamos vir os 2 aqui, né, para estar batendo um papo, sendo entrevistado por essa galera aí. Vamos ver o que eles querem, o que eles querem saber, né, a respeito aí da vida do pastor e da esposa do pastor. Polêmica. Estão brincando ali. Gente, então, esse final de semana, programa O Yang, não perca. 8 horas e 17 minutos, nós vamos a uma canção, sai um reggae. Vamos lá, reggae a pedido do pastor Márcio. Solta aí. My heart is overflowing with a good theme. I recite my composition concerning the king. My tongue is like the pen of a ready writer. Selah. My God, when you came out before your people, marched through the wilderness, the earth shook below. The heavens stopped at your presence, dropped rain. 5,000 years is still the same. So when the enemy comes at me with tactics of fear and faith, like the Lord cracked the sky and it gave forth rain, so my enemies will be made a footstool before the King. One by one they'll fall as enemy armies march and sing. The Lord is a warrior who fights with all of his might. The enemy's frightened, his triumph cries a shout of victory over his enemies, and he'll go for the Lord is like a man of war, his light will shatter the dogs from night, his triumph cry. Well, the Lord is my shelter from my enemies. I will not fear what they can do to me. In the struggle I found strength for the fight. We'll raise the banner high until we break the night. With spiritual armor, for the weapons of this warfare are far from carnal, but mighty in God, for tearing down strongholds. The Lord is a warrior who fights with all of his might. The enemy's frightened, his triumph cries a shout of victory
shout of victory over his enemies and heaven. For the Lord is like a man of war, his light will shatter the dogs from night. His triumph cry. Yeah, big we marching up banishing arms upon the wilderness, battle goes on and on. We still can battle from dawn to dawn. My king give victory all alone. We focus attention for day and day from my troubles another the one that can save. My brother break crying and I chill the battle line, looking to do like a wicked you're praising. Running in the race of the day race, and the when I'm playing gonna make case. Enemy can't stay, gonna vacate when the great image proclaim that save the Lord. And they're gonna find it with the mighty vein, gonna settle with the battle, hot up in the battle with the valley of a shadow. We're gonna a shout of victory, over his enemies and heaven. For the Lord is like a man of war, his light will shatter the dogs from night. His triumph cries, a shout of victory over his enemies. É isso aí, pessoal, estamos de volta, 8 horas e 21 minutos, bênção de Deus, programa Encontros de Fé. Hoje, sexta-feira, dia 12 de março de 2021. Tá aí, estávamos escutando um reggae, né? É, um reggae. Depois vamos escutar uma outra do mesmo cantor aí, né? Vamos dar uma variada, né, nesse repertório, né, gente? E falando em música, em canção, louvor e adoração, como é importante essa questão do louvor, da adoração, da reverência, a liberdade, né? A liberdade concedida pelo Espírito, mas, né, sem perder a reverência, né? Então, assim, vários gêneros musicais são muito joia, uma oportunidade de você adorar a Deus, você cultuar a Deus de uma maneira descontraída, mas sempre com a reverência, com devido respeito. Canção é algo muito legal, muito bom, né? E nós estamos orando, inclusive, para preparar um trabalho aí nos próximos dias a respeito de uma live aí voltada para canções que marcaram época, canções que fazem parte da história da região de Gravataí, né? Nós queremos fazer algo nesse sentido, estamos já trabalhando, estamos nos organizando, provavelmente deverá ser numa sexta-feira, né? Então, tem muitas canções que marcaram o nosso tempo, marcaram a nossa época, né? Paulo Figueiró, a própria canção da abertura do programa, né? Marcou muito a minha época. O pastor Adroaldo e eu falávamos sobre isso, né? Então, que nós somos aí Paulo Figueiró, né? Porque o pastor Paulo Figueiró foi um instrumento de Deus através, né, do louvor, da adoração, juntamente com o pastor Isaías nas ministrações, e marcou a nossa vida. E como a canção, às vezes uma canção te faz lembrar certos momentos, né? Quando a gente fala no Homem da Galileia, né? O Homem da Galileia, tem o Homem da Galileia? O Homem da Galileia, né? Tem também o pastor Luiz Fontana cantando as canções do Marcos Witt, né? Marcos Witt. Então, são canções que marcaram a nossa vida. E aí nós queremos, né, dar uma trabalhada aí para juntar algumas canções e fazer uma live contando a história da nossa região, da nossa cidade, da cidade de Gravataí, né, com momentos bem específicos aí que vivemos ao longo de 25 anos aproximadamente, a congregação de Gravataí. Eu propriamente, para quem não sabe, eu era da área do louvor. Eu ministrava o louvor assim como Mateus. Eu comecei ajudando como aparador, como carregador, e aí nessas funções aí a gente foi se envolvendo, né? Tocava violão, estudei um pouco de música, a gente conhece um pouco, e aí a gente foi se envolvendo, crescendo, servindo, né? Eu nunca pensei que eu ia ser pastor, acabei me tornando um pastor. E aí estamos aí servindo a Deus com muita alegria, né? Tem Paulo Figueiró aí, né? Canções que marcaram alguns momentos da nossa vida. Vamos ver.
Quem é que se identifica com essa canção aí? O homem da Galileia vai passando, vai. 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 E deixa que ele te toque, e deixa que ele te toque, e deixa que ele te toque com o seu poder. E deixa que ele te toque, e deixa que ele te toque, e deixa que ele te toque com o seu poder. O homem da Galileia vai passando, vai. 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 E deixa que ele te toque, e deixa que ele te toque, e deixa que ele te toque com o seu poder. Deixa que ele te toque, deixa que ele te toque. É isso aí, gente. Programa primeiro bloco na sexta-feira aí. Nós estamos com um programa musical no primeiro bloco. Legal, né? Lembrar de algumas canções. Ela foi gravada em estúdio, né? Essa canção. E ela tem um formato um arranjo um pouquinho diferente, né? Uma pegada, né? Uma levada um pouquinho diferente. Mas o Homem da Galileia, pastor Paulo Figueiró, né? Que marcou também muitos momentos aí em nossa vida, em cruzadas, né? Cruzadas de fé. Até minha esposa e eu, nós fomos alcançados, somos frutos de uma cruzada. Dia 10, pastor Paulo Figueiró completou mais um ano de vida. Eu quero aqui deixar um abraço. Hoje é dia 12, né, gente? Mas de um dia 10, o pastor Paulo Figueiró, ele completou mais um ano de vida. São testemunhos muito, muito legais, né, que servem pra gente. Pastor Paulo Figueiró, advogado, ele vem de uma família que tinha muitas posses, uma família rica, o pai dele tinha muita grana, pastor Paulo Figueiró e pastor Isaías, e abriram mão, inclusive, da empresa que tinham para se dedicar a pregar o evangelho. E o pastor Paulo Figueiró, um dia eu ouvi um testemunho, tinha um colega dele de faculdade, disse: pô, tu deixou de ser advogado para ser cantor de cirquinho? O cara não sabia, né, e não tinha noção do que era e do que é o evangelho, a importância, né? Então são coisas que acontecem ao longo da história que são importantes e nós devemos estar valorizando. 8 horas e 27 minutos, bênção de Deus. Eu quero, nesta manhã, falar sobre essa questão que está em Mateus 24, quando diz que algumas coisas deveriam acontecer, né? Que Jesus ali disse que ainda não era o fim, fala sobre o princípio das dores, e a gente fica tateando assim, tentando no tato descobrir, será que estamos vivendo já Mateus 24, onde fala no princípio das dores, que Jesus disse, mas ainda não é o fim, está no versículo 6, né? Mateus 24, 6. E aí ali fala sobre rumores de guerra, nação se levantando contra nação, e a gente fica olhando, será que é este o momento em que estamos vivendo? E isso muitas vezes acaba aflorando essa curiosidade até para que a gente pudesse se posicionar como igreja, né? Então, em que momento estamos vivendo? E como discernir o tempo, né? Então, algumas coisas sinalizam e algumas coisas estão se confirmando dos textos bíblicos. E não vão se confirmar só algumas coisas. Todas as coisas que estão escritas se cumprirão. Porque é Deus quem o diz por intermédio da sua palavra. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Qual é o nosso foco num momento como esse, né? O que se espera quando podemos dizer assim, quando o fim está próximo, né? Calma, gente, não vai terminar o mundo, fiquem tranquilos, né? Não vai terminar o mundo amanhã. Não estou falando isso porque segunda-feira eu não vou estar aqui, eu vou estar aqui, nós não sabemos em que momento. A questão é que nós temos que estar preparados, encarando a realidade de fato como ela é, firme nas promessas do Senhor, tá certo?
8h29, nós vamos uma canção, mais uma canção aí, né? Dominique Bali, e nós já voltamos. Where all the streets are worn, while her daughter slaves, the road to Zion mourns, the road to Zion mourns. She called but no one come, while her daughter slaves, the road to Zion. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros, 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC, táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 5
51 986 130103 e 51 993 07 5407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160 8242. Estamos de volta, 8 horas e 34 minutos, bênção de Deus, programa Encontros de Fé, cidade de Gravataí. Minha turma aqui me deram um susto aqui, colocando o ar rapidamente. Vamos lá, pessoal, você participa, você interage conosco, né? A Vanise está conosco aqui, ela bota, lembro da canção Poderoso, Paulo Figueiró. Olha, é poderoso, exatamente. Ele tem várias canções aí que marcaram época, né? A Carla Norato bota aqui, ótimo esse reggae. Legal, né, Carla? O pessoal, a gente está mexendo com o pessoal aqui. A Cláudia Antunes está assistindo, mais 13 pessoas junto com ela. A Edna, amo esse louvor, Homem da Galileia, né? É isso aí, bênção de Deus. Quem mais aqui? O pessoal, né, comentando as canções nesta manhã, né? Na sexta-feira nós vamos fazer o primeiro bloco sempre mais musical, né, e bater um papo sobre algumas canções. 8 horas e 35 minutos. Pessoal, nós estamos falando a respeito de Mateus, capítulo 24, onde nós temos ali Jesus no Monte das Oliveiras, dizendo o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas enganadores, enganarão a muitos. E versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse texto tem sido muito comentado, inclusive, pelo momento que estamos vivendo. Será que é este o momento que estamos vivendo? Sinais que vão nos indicar a vinda de Cristo. Jesus fala sobre o princípio das dores e parece que algumas coisas estão se encaixando aqui. Algumas coisas o que ainda não temos aqui é quando diz que então serei atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não estamos vivendo esse tempo, esse momento. Mas algumas coisas que estão neste contexto, que sinaliza que a consumação do século, a vinda do Senhor Jesus, nós já percebemos, né? Mas também é importante salientar que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Então, o Deus ele não está atrelado, mas falamos sobre isso essa semana, nós estamos atrelados ao tempo e ao espaço. O nosso Deus, ele não é influenciado pelo tempo, nem pelo espaço. Foi ele que criou todas as coisas. Então, esses acontecimentos, nós olhamos para o texto bíblico e podemos identificar alguns deles. Mas, às vezes as pessoas vivem mais numa expectativa daquilo que está acontecendo e se é o fim ou não é o fim, qual a nossa postura,
O que devo fazer? Né? É momento então de pânico, de medo? É momento de ansiedade, de angústia? Quando chegar a vinda do Senhor Jesus, que nem Ele sabe porque o Pai preservou para si, é só Deus quem sabe o momento que Jesus virá, de uma coisa temos certeza, que a paz que excede todo o entendimento, como nunca aconteceu, vai acontecer. Guardar nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, para aqueles que creem. Porque se algo que o Senhor traz, não é medo, não é terror, não é opressão. Alguns sinais vão preceder a vinda do Senhor Jesus. Mas na vinda do Senhor Jesus, nós vamos desfrutar daquilo que nós estamos por fé aguardando, a igreja aguardando por séculos. Ter um encontro com o Senhor Jesus e estar na eternidade. Então, momentos como esse é um momento onde a igreja ela se mostra e deve se mostrar equilibrada. Então, se existem sinais, né, da vinda de Cristo dos últimos dias, alguns deles já identificamos, outros nem tanto, isto pode gerar uma dúvida. Será que momento nós estamos vivendo? Nós temos que ter cuidado para que não venhamos cair num viés e viver da forma como este mundo vive. E as coisas que são ruins ou que são difíceis, guerra, rumor de guerra, essa expectativa de coisas que não são boas, que podem estar acontecendo, que o texto bíblico nos adverte que aconteceria nos últimos tempos, não venha isso tomar a nossa atenção além do que é necessário. Né? Porque o justo viverá por fé, ele não vive por medo. O medo traz tormento. Falamos sobre isso também nesses dias, pastor Adroaldo e eu. Se nós começarmos a focar somente nesses aspectos, nós vamos viver amedrontados. Daqui um pouco vai se pensar que Deus não é tão bom como deveria. Então, estas coisas acontecem na face da terra fruto da ausência de amor e de ausência de Deus no ser humano. Então, estas coisas vão acontecer, o amor se esfria de quase todos, se levanta nação contra nação. Não é Deus levantando as nações contra as nações. Quem governa as nações são os homens, conduzidos por Deus ou não. Por isso a importância de nós pregarmos o Evangelho para que tenhamos governantes que sejam tementes a Deus. E aí, qual o foco da igreja? No que a igreja se detém num momento como esse? Se detém nesses sinais que estão acontecendo? Guerra, rumor de guerra, o amor se esfriando das pessoas. Essas coisas são coisas que são pesadas, são desafios. E se nós estivermos focados somente nisso, será que nós não vamos potencializar cada vez mais a ansiedade, a depressão, a angústia? Eu vejo que num momento como esse, onde alguns sinais surgem e a humanidade fica se debatendo de um lado para o outro, tentando se encontrar, nós percebemos que o texto bíblico ele mostra que algumas coisas são necessárias e irão acontecer nos últimos momentos. Só que se nós olharmos só para isso, nós vamos nos esquecer do que está em Atos capítulo 2, 17, bem conhecido, que também aconteceria nos últimos tempos. Olha o que diz Atos 2, 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí diz, vossos filhos e vossos velhos profetizarão, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então, nos últimos dias,
Nós percebemos que algumas coisas são necessárias, iriam acontecer, são inevitáveis. Mas também nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Quando Pedro reparou na força do vento, ele teve medo, no meio de uma tempestade, ele começou a afundar. Eu creio que a tempestade ela existe e essas coisas estão acontecendo, mas não devem chamar a nossa atenção mais do que a luz do Evangelho e as promessas de Deus para com o seu povo, para com aqueles que confessam a fé em Cristo Jesus. Parece muitas vezes que ser cheio do Espírito, ser pentecostal, ter o dom de línguas, é só para um momento de louvor e de adoração. Parece que ser cheio do Espírito nos dá uma ideia só de momentos alegres, só de momentos inusitados, né? Momentos onde o ser humano tem experiências sobrenaturais de ordem pessoal, até num culto público, cada um desfrutando do atuar do Espírito e de uma paz, de uma alegria, de um gozo, louvando e adorando a Deus. Sim, mas não é só isso. O derramar do Espírito Santo nos últimos dias significa em momentos onde se esfriaria o amor de quase todos, onde se levantaria nação contra nação, aonde os dias e a intensidade das adversidades fosse mais forte. Nós percebemos também que haveria um derramar mais intenso do Espírito Santo. Então, o atuar do Espírito é um atuar de Deus em nosso interior para que desfrutemos da alegria, da paz, entremos em gozo, no louvor, na adoração, sim, mas também para que estejamos no campo de batalha, aonde tem necessidade, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, aonde tem enfermos, haverá cura dos enfermos, aonde tem cativos, haverá libertação dos cativos. Mas para isso é necessário que sejamos cheios do Espírito. Então, é importante que em dias como esse que estamos vivendo, em momentos como esse que estamos vivendo, nós venhamos atentar não somente aos sinais que podem demonstrar a vinda de Cristo e ficar reparando na força do vento, reparando na adversidade. Quando Pedro andou sobre as águas, ele foi e conseguiu andar sobre as águas porque ele ouviu a instrução de Jesus. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, vem, aquela palavra dizendo, segue em frente no meio de uma tempestade. Um pouco antes, Jesus disse para os discípulos, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, no meio da tempestade. E quando Pedro ele ouve a instrução do Senhor Jesus para seguir em frente, e ele sai andando sobre as águas, ele estava com o olhar atento ao autor e consumador da fé. O que sustentou Pedro sobre as águas foi algo que se chama fé, que é fruto de um atuar do próprio Cristo. A fé que vem por meio de Jesus. Estar com o olhar atento à instrução, à palavra. As adversidades, elas podem estar no nosso campo de visão, mas não pode ser o nosso foco. Porque a tempestade e os desafios, eles consomem. Se você estiver focado em coisas ruins, isso vai te consumir. Se você estiver focado somente em doença, você vai ter pesadelo com doença. Se você estiver focado em comércio fechado, em crise financeira, você vai ser consumido. Isso vai tirar tuas energias, vai tirar tuas forças, vai roubar a tua fé. O foco não é a adversidade, o foco não é a tribulação, o foco não são as coisas ruins. O foco tem que ser a solução.
Se a gente começar só a falar de problema, tá, e aí? Uma reunião de 1 hora, 2 horas, diretores de uma empresa. Nós temos tais problemas. Tá, mas nenhum conselheiro trouxe a solução? Os problemas são notórios. Qual a alternativa em um momento de luta? Em um momento adverso? Qual a porta de saída? Qual a ponte que nos tira dessa situação? Por isso, nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É necessário que nestes momentos, você pentecostal, nós pentecostais, você que é batizado com o Espírito Santo, nós que somos batizados com o Espírito Santo, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, precisa ser cheio do Espírito. Nós precisamos estar focado na promessa de Deus. As Escrituras estão se cumprindo. Mas qual a promessa de Deus para com o seu povo? Qual a promessa de Deus para com aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Em Números nós temos Josué e Calebe e mais 10 homens que foram espiar a terra prometida. Terra que mana leite e mel. E ali eles enxergaram gigantes, os amalequitas, povos numerosos, cidades fortificadas. O que significava aquilo? Que quando eles chegaram diante da promessa de Deus, havia obstáculo. Cidades fortificadas, naquela época, eram muros. Como é que o exército de Israel iria transitar em frente a uma cidade como essa, sem ser abatido por um inimigo? Porque aqueles povos não aceitariam que o povo de Deus entrasse e se estabelecesse e desfrutasse do que Deus havia prometido. Você acha que o inimigo vai aceitar com que você facilmente desfrute das promessas de Deus para a sua vida? Então ele se levanta com situações para te chamar a atenção. Ele se levanta com situações, assim como Golias, o gigante Golias se levantou, se demonstrando aos teus olhos mais forte do que você. E daqui a um pouco, se nós começarmos a reparar nesses sinais, nós sabemos. Os sinais estão aí. Mas não são os sinais que vão nos salvar. Os sinais não são a solução. A solução é Jesus. A solução é a fé. A solução é crer naquele que é fiel para cumprir, para com todas as suas promessas. Davi, quando viu o gigante, ele confiou no Deus, né, no Deus vivo, no Deus do exército de Israel. Então, o povo de Israel, quando andou pelo deserto e chegou diante de Canaã, na beira do Jordão ali, terra que mana leite e mel, eles olharam terra de gigantes, eles olharam cidades fortificadas, povos numerosos, e eles disseram: nós somos aos nossos olhos e aos olhos deles como gafanhotos. Então veja, quando você começa a reparar na força do vento e você começa a se deter em sinais, será que é, será que não é? Você vai se dar conta de algo que é real. Uma delas, que nós somos frágeis como gafanhotos. Fraquinho, nós não temos condição. Por isso que Deus derramaria do seu Espírito. Por isso que nos últimos dias nós temos que estar mais focados ainda em ser cheio do Espírito. Mais focado ainda em receber a promessa. Você já é batizado com o Espírito Santo? E você que já é batizado com o Espírito Santo, você recebeu os frutos do Espírito e os dons do Espírito, o renovo do Espírito em sua vida? Porque nós não vivemos amedrontado e não podemos viver por medo, mas nós vivemos por fé, por convicção e certeza que é fruto e o atuar do Espírito em nossa vida. Este mesmo Espírito que atuou em Pedro quando ele dormia numa prisão e o seu colega tinha sido morto a fio de espada. Trouxe uma paz a Pedro que excedeu a todo entendimento. Os discípulos sendo perseguidos, sendo mortos, e Pedro estava preso e seria o próximo.
Mas Pedro dormia, sabe por quê? No meio de um momento de trevas, Pedro dormia dentro de uma prisão, num cárcere, num ambiente ruim, num ambiente de trevas, num ambiente onde o demônio, o diabo, ele tem a supremacia naquele lugar. Ele tem a supremacia naquele lugar até chegar alguém cheio do Espírito. Ele tem domínio naquele lugar até chegar alguém cheio do Espírito de Deus. Até chegar um servo do Senhor. A tal ponto que um lugar de tormento, de medo, de dor e de opressão era o último lugar que alguém pensa em dormir e descansar. E Pedro fazia o quê? Dormia. Por quê? Porque Pedro era cheio do Espírito. Tem gente perdendo o sono nesses dias. Se você for cheio do Espírito, você vai deitar e vai dormir bem, em nome de Jesus. Eu conheci algumas pessoas que tiveram na prisão, inclusive eu conheci uma pessoa que passou por uma semana na prisão. E aquela pessoa, ele foi um policial. A gente, como pastor, já atendeu muita gente. E ele foi excluído, ele ficou preso durante uma semana. Alguém que botou muita gente lá dentro. Ele disse que não dormiu uma semana. Ele não dormiu, com receio da sua vida. Seja outras pessoas que não eram policiais, mas pessoas que foram presas. E passaram o maior terror lá dentro. Não dorme. Tu não tem paz. Aquilo ali é uma panela de pressão a explodir em qualquer momento. Tem irmãos que fazem trabalho em presídio. Ali não é um lugar de sossego. Eu conheci pessoas que disseram para mim, quando saíram de lá, que o sonho daquela pessoa, ela era ter a sombra de uma árvore para sentar. Para saber o que é desfrutar do refrigério de uma sombra de uma árvore. Porque vivia no meio de um concreto, cercado de pessoas, em um ambiente de treva e de destruição. Um local como esse, é necessário alguém ser cheio do Espírito. Um local como esse, onde ninguém dorme, para a pessoa dormir assim como Pedro dormiu, só cheio do Espírito. Se nós olharmos Paulo e Silas na prisão, eles apanharam, foram açoitados, também estavam presos. Não é lugar de alegria, é lugar de tristeza, de opressão. E Paulo e Silas oravam a Deus e cantavam louvores. Sabe por quê? Porque eles eram cheios do Espírito. Por isso, nos últimos dias, é promessa de Deus. Deus derramaria. Então, está à nossa disposição receber uma porção dobrada, ser cheio do Espírito Santo. Em que momento? Hoje. Agora. No momento de pandemia, no momento de dificuldade, no momento de desafio, este é o momento de ser cheio do Espírito, para que nós possamos ter discernimento espiritual, para que nós possamos usar as armas que não são nossas, para que nós possamos manter os nossos olhos focados na promessa, no autor e consumador da fé. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, vem, Jesus estava dizendo para que Pedro confiasse em sua palavra e se mantesse atento àquele que estava dizendo para ele, segue em frente. Aquele que é o autor e consumador da fé. Então, quando você mantém os olhos atentos àquele que é o autor e consumador da fé, você vai desfrutar daquilo que diz a sua palavra. Enquanto Pedro estava atento ao autor e consumador da fé, a palavra que foi lançada, que era para Pedro andar sobre as águas, isso se sustentava porque Pedro, olhando para Jesus, ele tinha algo que se chamava fé, que era fruto do atuar de Deus. Em seu interior ele se manteve andando sobre as águas. Mas Pedro afundou porque ele reparou na força do vento, porque ele perdeu o foco. Em meio a momentos como esse, qual é o nosso foco? O que diz a palavra de Deus? O que disse o próprio Jesus? O que disse a profecia? Profeta Joel, no livro de Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. Para quê? Para curar os enfermos. Para quê? Para a igreja ser resistência às trevas. Para quê? Para a igreja vencer esses sinais de nação contra nação e até vencer perseguições. Sendo luz do mundo e sal da terra. Desfrutando do alento, do conforto, do fortalecimento. E por que não dizer do livramento de Deus a tal ponto de se sobrepor às águas,
sobrepor as forças da natureza, se sobrepor à força da gravidade, significa desfrutar do sobrenatural de Deus em nosso favor e em favor daqueles que não conhecem o Evangelho. É promessa de Deus. Qual tem sido o nosso foco? Estamos olhando, estamos atentos ao quê? As notícias? A política? As doenças? A vacina? À esquerda? À direita? Ao centro? Ao presidente? Ao Lula? Ao Supremo? Sinais vão acontecer, o mundo inteiro jaz no maligno, o amor se esfriaria de quase todos, o homem se torna egoísta e pensa mais em si mesmo. Quem é que está certo, quem é que está errado? Nosso foco é Jesus. O nosso foco são as promessas do nosso Cristo, o autor e consumador da fé. Quando você foca em Cristo, esta fé te sustenta na tempestade. Quando você foca em Cristo, você é cheio do Espírito. Esta fé te sustenta sobre as águas. Esta fé te sustenta em momentos de tribulação, em momentos de angústia. E aí você passa, no meio da tempestade, ser feliz. Você passa como Pedro, em meio a momentos de opressão. Você dorme. Você passa como Paulo e Silas, em momentos de tribulação e de opressão, você orar e cantar louvores com alegria. É promessa de Deus. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Da tua presença. Pai, nós oramos nesta manhã, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Pedimos a Ti, Senhor, que a fé que vem por meio de Jesus venha, Senhor, fortalecer a vida de cada um. Eu oro abençoando a cada irmão, a cada irmã e a cada ouvinte. E Te pedimos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, por meio da fé, derrama do Teu Espírito. É promessa para os últimos dias. É promessa para os últimos dias. Que sejamos cheios do Teu Espírito. Desperta, Senhor, da sede, fome, desejo. Desperta cada coração para, Senhor, estar focado, atento na Tua palavra, nas Tuas promessas, de um derramar do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Nós abençoamos a Tua vida, meu irmão, abençoamos a Tua vida, minha irmã. Recebe nesta manhã, nós Te abençoamos, Te abençoamos, Te abençoamos. Recebe o sopro do Espírito nesta manhã. É promessa de Deus. Todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. Fique insistentemente buscando, clamando com perseverança, orando, e Deus derramará do seu Espírito sobre a tua vida nesta manhã. Nesses dias nós Te abençoamos em o nome de Jesus. Deus, toca com o Teu poder, abençoa, Pai, derrama do Teu Espírito, concede a Tua graça, os frutos do Teu Espírito, os Teus dons. Nós abençoamos a cada irmão, a cada irmã, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, 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 toca com o Teu poder. Eu Te abençoo, minha irmã, minha irmã, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus. Muito obrigado, Paizinho querido. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Em nós, enche o nosso ser de Ti. Vem estabelecer. É isso aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Essa canção a gente começa a adorar, vem uma presença de Deus. Que Deus te abençoe. Ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito e essas coisas não vão te influenciar. Ser cheio do Espírito e você será influenciado por Deus. Ser cheio do Espírito e você será uma influência de Deus na vida das pessoas. Nós vamos ficando por aqui, 9h03. Final de semana chegando, tem culto domingo de manhã e domingo à noite. Domingo às 9h da manhã e domingo à noite às 7h da noite. Você é nosso convidado, faça a sua inscrição, 996-321-740. Amanhã eu vou estar aqui às 14 horas, minha esposa e eu, no plantão, né? Aqui na Parada 64, nós vamos pegar outro casal para estar conosco. O pessoal do Yang vai estar saindo do programa, já vou bater um papo com eles depois ali, né? Depois do programa, e eu vou vir numa outra oportunidade. Eles me convidaram, vou vir sim para estar junto com eles, junto com vocês. Um bom final de semana,
nosso abraço, nosso carinho e a paz do Senhor Jesus. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, Pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade, Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande